Bom dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu, está acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo hoje, terça-feira, 24 de janeiro de 2024. Olha aí, a semana já avançou. Quarta-feira nós aqui avançamos na nossa semana e você que está aqui chegando no nosso programa diariamente, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, é um grande prazer poder estar acordando junto com você aqui para o propósito, podendo desfrutar da presença de Deus e da sua palavra. Quero dizer que se você ainda não está inscrito no nosso canal, que aqui é quase que uma obrigação sua. Por favor, coopere para que nós possamos avançar nesse sentido. Você está aqui, ainda não é inscrito? Você não paga nada por isso. Clica no botãozinho inscrever-se, acione o sininho da notificação, curte o vídeo, comente e, principalmente, compartilhe com outras pessoas. Aquilo que nós estamos fazendo aqui, eu tenho certeza absoluta, isso abençoa a vida de outra pessoa que você pode fazer o envio através desse compartilhamento do link do vídeo e você conclama pessoas para estarem aqui conosco. Vai ser muito importante essa participação de pessoas que você convida aqui. A gente diz que essas ações, se inscrever, acionar o sininho da notificação, curtir, comentar e compartilhar, é a maneira com que você instala na tua vida o Acordando para o Propósito, o app. Esse aí é uma instalação abençoada para a tua vida, porque você vai instalar um modo diferente de vida. Você acordar literalmente para o propósito diariamente. Quem acorda para o propósito vive de maneira diferenciada. Você sabe que você está aqui cumprindo um papel determinado por Deus, sabe que Deus está te preparando, que o teu dia não paira sobre a ótica de uma normalidade apenas por obrigações terrenas, mas questões relacionadas aos propósitos de Deus para a tua vida. Isso tem um caráter celestial, a vontade de Deus sendo manifesta através da tua vida aqui nesta terra. Você sabe que nesse mês nós estamos tratando aqui sobre uma temática geral, que é o Espírito Santo. Ontem nós começamos a falar um pouco sobre 1 Coríntios 12, ali do versículo de número 8 em diante, e nós já começamos a ver aqui algumas coisas que você já entendeu que nós estamos falando sobre dons do Espírito Santo, que o Espírito Santo ele nos dota de capacidades para poder nós desenvolvermos algumas questões que o próprio Deus nos designa. Quando eu falo para você que nós estamos acordando para o propósito, é justamente por conta disso. Acordar para o propósito é também necessitar das ferramentas que o Senhor pode nos entregar. Não é possível viver o propósito de Deus nas nossas vidas sem que nós venhamos obter essas ferramentas. Essas ferramentas são essenciais. E dentro desses dons que são elencados aqui no capítulo de número 12, principalmente esses aqui do versículo 8 em diante, eles têm algumas maneiras de nós subdividirmos eles. Veja, aqui nós não conseguimos dar uma extensão sobre esse assunto dentro da temática Espírito Santo, mas nós vamos perpassar aqui por algumas coisas interessantes. Aliás, nós temos a obsessão, muitas das vezes, enquanto ser humano, conseguir entender ou revelar aquilo que está em oculto, decifrar algumas coisas. A ideia de revelação, ela traz um aspecto muito interessante para a gente. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui hoje, de uma maneira bem sucinta para você. O versículo de número 8 do capítulo 12 de 1 Coríntios, ele vai dizer que porque a um espírito é dada
a sabedoria, palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Nós vamos ficar por aqui, porque eu preciso abordar somente esses dois pontos para poder você ter uma compreensão. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Esses dois dons aqui, eles estão elencados dentro de três que eu vejo, né, assim, claramente que tem a ver com esses dons de revelação. Esses dons de revelação é uma maneira clara de nós entendermos aqui, e eles ganham esses títulos aqui por conta do que eles promovem: o dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra da ciência e do conhecimento. Eles têm exatamente essa ideia de revelar. E aí pense no seguinte: esses dons aqui que nós estamos falando são dons de revelação, dons que são manifestos pela ação do Espírito Santo. Você precisa entender que revelar é descobrir, é lançar luz, logo visualizar, compreender aquilo que está oculto aos olhos naturais. Isso aí está certo para você? Então esses dons de revelação, eles são manifestos quando Deus ele usa a ação do Espírito Santo para que nós, enquanto seres naturais, possamos de maneira sobrenatural entender ou tornar conhecido a identidade de algo, a natureza de algo. E aí pense, por exemplo, quando a gente fala de identidade e natureza, a gente fala de várias questões, tanto para o mundo físico, natural, quanto para algumas questões espirituais também. Então, imagina que o Espírito Santo, ao impelir uma pessoa, que aí essa pessoa sendo possuidora desse dons de revelação, seja ele a palavra de sabedoria, seja a palavra de conhecimento ou ciência, ou até mesmo a gente pode ver essa parte amanhã do discernimento de espírito. Essa pessoa ela vai conseguir que através da ação do Espírito Santo seja lançado luz, revelado, descoberto aquilo que tem a ver com um aspecto não reconhecido ou identificado naturalmente. Então é uma ação sobrenatural de Deus. E aí determinada pessoa, ela recebe esse dom, e aí eu já falei, você pode buscar esses dons. É uma busca, é uma entrega, uma vida de dedicação que você pode ter. Lembre-se, eles são concedidos gratuitamente. Então, quem delibera isso é o próprio Deus e o Espírito Santo. Agora, esses dons de revelação, seja ele a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, discernimento de espírito, eles têm a ideia de revelar os propósitos eternos de Deus. Eles têm a ideia de salvar as pessoas do pecado, santificar a igreja. Isso significa que esses dons eles podem agir até mesmo para poder abençoar a tua vida espiritual neste aspecto, a tua vida de consagração a Deus, a tua vida de santificação a Deus. Então, os dons eles estão a serviço desses aspectos que leva o ensino, que leva as ideias dos propósitos eternos de Deus para o ser humano e também para a igreja. Então, não adianta que os dons eles não são usados para a glória de pessoas. Os dons eles são usados para a glória de Deus e para manifestar os propósitos eternos de Deus. Isso aqui é preciso ser muito claro. E aí, a gente vê que nesse versículo de número 8 do capítulo 12 de 1 Coríntios, nós temos, né, pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra
da ciência. E aí a gente tenta aqui, de alguma forma, trazer de maneira muito sucinta isso, porque a gente poderia trazer muitas passagens bíblicas, mas a gente não tem tempo aqui. Mas, basicamente, palavra de sabedoria que está dentro desses dons de revelação, para que serve? Ou qual o intuito de que o Espírito Santo dote uma pessoa da palavra de sabedoria? É simples. A palavra de sabedoria, ela é um suprimento de sabedoria para aquilo que meramente a ideia de que nós chamamos de sabedoria humana não pode proporcionar. Então você compreende o que é sabedoria? Então a sabedoria, ela pode ter um viés natural. E como que se adquire o viés natural da sabedoria? A gente já está dizendo, de maneira natural, de maneira terrena, a pessoa ela pode agregar experiências para a sua vida, de maneira com que, até mesmo de maneira empírica, né, através de experimentos, através de vivência, a pessoa adquire sabedoria. Quem nunca ouviu uma pessoa, né, da terceira idade, né, um avô, dando algum tipo de conselho, dando uma palavra de sabedoria para uma criança, para um neto, para um jovem? Então, geralmente, eles lançam ali uma palavra que é quase que uma sentença, que diz respeito a uma experiência vivida. Palavra de sabedoria. Porque está no campo do natural, no sentido de que a palavra de sabedoria mencionada na Bíblia, ela leva o cunho para o sobrenatural. Então você imagina que aquilo que é falado no âmbito natural, quando sendo impulsionado pelo Espírito Santo para proporcionar todo este aspecto de edificação, de ensino para a igreja, ele vai ter um caráter sobrenatural. Se esta sabedoria ela tem um aspecto e um viés sobrenatural, divino, impelido pelo Espírito Santo, nós agregamos como palavra de sabedoria. Eu vou falar aqui para você, né, que isso é uma capacidade espiritual. Se eu falei para você que a sabedoria meramente humana, ela pode ser originada na experiência, no conhecimento empírico, onde o ser humano ele traz sentenças sobre questões basilares da vida, a palavra de sabedoria não. É uma capacidade espiritual. Então tem origem o quê? Em Deus, através do Espírito Santo. Então imagina uma pessoa que ela pode tanto falar através de uma capacidade espiritual no âmbito público ou até mesmo no âmbito particular. E esta pessoa ela vai falar não com a ajuda do conhecimento empírico ou do conhecimento experiencial dela, ela vai falar com a ajuda do Espírito Santo. Isso tem a ver com coisas práticas da vida também, mas só que essa pessoa não fala pelo seu próprio conhecimento, ela fala através da ajuda do Espírito Santo. Então, coisas práticas da vida, coisas que têm base com aquilo que é a palavra de Deus, aconselhamento, aconselhamento e direcionamento para várias áreas da vida. Isso é palavra de sabedoria. Compreendido isso? Em Atos, no capítulo de número 6, nós temos uma narrativa interessante. Você pegar ali do 8 em diante, vai dizer que Estevão, um homem cheio da graça e do poder de Deus, ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Preste atenção, o versículo 8 fala que Estevão era um homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Isso é, esse homem, ele era dotado do poder do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo, ele manifestava isso claramente, era algo reconhecido. Aí a Bíblia vai dizer que, no versículo de número 9, levantou-se oposição naquele ambiente, né, dos membros da sinagoga e judeus.
pessoas daquela localidade, e eles começaram a discutir, a confrontar Estevão, até em relação à sua posição, ao que ele realizava. Mas o mais interessante é que no versículo de número 10 diz que eles não podiam resistir, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito que estava com Estevão. Então veja, eles não disseram que não podiam resistir à sabedoria de Estevão, não. Eles não poderiam resistir à sabedoria e ao espírito que estava com Estevão. Veja, a sabedoria, a qual era espantosa para aquele cenário, era uma sabedoria, uma palavra oriunda de uma ajuda, de uma maneira impelida pelo Espírito Santo. Entendido isso daqui? Então, a palavra de sabedoria, ela tem uma ideia de ser uma capacidade espiritual falada em público, em particular, com a ajuda do Espírito Santo, para coisas práticas que vão ajudar as pessoas. Isso é baseado na palavra e vai levar a aconselhamento, direcionamento, e não vem única e exclusivamente de um aspecto natural e também das experiências vividas. Não são sentenças naturais quando a gente pensa em sabedoria. Então, a palavra de sabedoria, citada no versículo de número 8, capítulo 12, tem esse cunho sobrenatural e espiritual. Agora, qual é a diferença da palavra de conhecimento ou palavra de ciência? Ela tem uma ligação direta, então tem um aspecto mais estrito com o ensino das escrituras. Veja, se na palavra de sabedoria nós abrangemos aqui para um aspecto das questões práticas da vida, que mesmo seja falada através de uma base, de um princípio bíblico, a palavra de conhecimento ou ciência, ela tem uma relação direta. Escuta bem isso aqui, ela tem uma relação direta com o ensino da palavra. Só que é aquele aspecto onde a pessoa ela lê a palavra de Deus, não necessariamente ela fez uma busca por escritos humanos que falam sobre aquilo dali, e esta relação de intimidade com a palavra gera ensinos em que esta pessoa que tem o dom da palavra de conhecimento, ela consegue explicitar, explicar, ensinar, educar através daquilo que o Espírito Santo direciona. Então, por exemplo, uma pessoa pode ler um versículo e não entender absolutamente nada. Aquele que possui a palavra de conhecimento, este dom de revelação do Espírito Santo, ele vai extrair dali ensinamentos que vêm do campo sobrenatural, que vêm do campo do espiritual. E aí o que acontece? Isso daqui é um dom, é um dom. Isso explica, por exemplo, porque algumas pessoas têm maior facilidade para poder explicar, construir todo um ensinamento da palavra de Deus que outras não possuem. As pessoas que tem pessoas que vão ler um texto bíblico, vão entender o texto bíblico, mas não vão ter a palavra de conhecimento ou ciência em relação àquele texto bíblico, em relação àquela passagem bíblica. Por quê? A palavra de conhecimento, ela tem uma relação direta com o ensino das escrituras sagradas. Se a palavra de sabedoria tem um aspecto baseado na palavra para cunhos práticos de aconselhamento, direcionamento sobre as questões da vida, a palavra de conhecimento ou ciência, ela vai ter relação direta com o ensino, porque é um conhecimento da palavra. Aqui, veja a aplicação. Conhecimento da palavra para além do âmbito natural. Então significa o quê? Todo mundo pode fazer seminário, né? Todo mundo, que eu falo assim, toda pessoa que tem uma vida
né, de que passou por uma base de discipulado, ela pode fazer um seminário, ela pode ler livros, ela vai à escola bíblica, ela pode buscar esclarecimentos em comentários bíblicos. Agora, tem coisas que não é suficiente ter apenas esse tipo de conhecimento, porque a palavra de conhecimento, ela vai trazer a ideia dos dons de revelação, ela vai trazer dentro do texto bíblico, dentro das ideias de ensino bíblico, a revelação, isso é, aquilo que está encoberto aos olhos naturais é revelado através dos aspectos do impulsionamento do Espírito Santo. Então, a palavra de conhecimento ela tem essa ligação direta com a palavra. Então, a capacidade espiritual da palavra de conhecimento, ela tem a ideia de que você explicar. Veja, por exemplo, como eu falei anteriormente, tanto em público quanto em particular, uma pessoa com a ajuda do Espírito Santo, ela pode pegar coisas teóricas, vamos dizer assim, aquilo que a pessoa deveria ir para o seminário, para a faculdade de teologia, para poder aprender aquilo ali, a pessoa ela consegue compreender a palavra e ainda consegue explicar aquilo dali. Isso é palavra de conhecimento ou ciência. Aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: você tem desejo de conseguir obter para a sua vida essa capacidade de falar às pessoas, ao público, com a ajuda do Espírito Santo, seja para essas coisas práticas relacionadas à palavra de sabedoria, né, coisas que vão ajudar as pessoas no campo do aconselhamento, do direcionamento de vida, ou você ter essa capacidade espiritual de explicar pessoas, diretamente a uma pessoa sobre questões da palavra de Deus. Eu diria para você que esses dons eles têm uma correlação muito interessante. Embora tenham diferenças, tem coisas muito relacionadas. Então são dons maravilhosos. Hoje a gente só não falou aqui dentro desses dons de revelação sobre os dons de discernimento de espírito, certo? Mas vamos falar amanhã. Amanhã eu quero te ver aqui. Quem está vindo aqui hoje fala assim, pastor, amanhã eu estarei para aprender sobre discernimento de espíritos. Veja, o dom é discernimento de espíritos. Então você que está aqui hoje fala assim, pastor, amanhã eu estarei aqui para aprender sobre discernimento de espíritos. Tá bom? Então faça esse compromisso para nós estarmos aqui amanhã. Hoje nós tivemos aqui um pouco, né, de palavra de conhecimento ou ciência, porque falamos da palavra de Deus, expliquei aqui algumas coisas para vocês, porque eu entendo que nós queremos, através do Espírito Santo, ter uma ação impulsionada e impelida por ele, para nós entendermos de fato que a revelação vem do Espírito Santo. As coisas que estão ocultas dentro do cenário de uma necessidade de aconselhamento ou de um entendimento do texto bíblico, pode sim vir para as nossas vidas através dos dons de revelação, através dos dons que o Espírito Santo nos dota, nos entrega. Ok? Então, que seja assim para a sua vida. Uma vida com o dom da palavra de sabedoria, uma vida com o dom da palavra de conhecimento ou ciência, para que aquilo que está relacionado à vida venha a ser colocado à tona e você possa abençoar pessoas. E aquilo que está na palavra de Deus possa sair do campo de letras, mas se tornar a viva e eficaz palavra de Deus. Isso aqui é algo que você tem que entender, se relacionar com a Bíblia entendendo. Olha, através da minha leitura bíblica, o Espírito Santo pode me dar esse dom da palavra de conhecimento ou ciência. Significa o quê? Você não vai ler apenas palavras, você estará lendo e ouvindo através das palavras o próprio Deus falando, porque Deus é espírito. E, sendo Deus espírito, na sua soberania, o próprio Espírito Santo vai te trazer o aspecto espiritual da palavra de Deus. E você vai ter essa certeza clara quando estiver lendo a palavra, certo? Vamos orar? Pai, louvamos o teu nome e te agradecemos. Nesta manhã, a nossa
oração é em agradecimento a Ti, porque só temos a agradecer. Se Tu nos entrega esses benefícios dos dons de revelação que são dados pelo Espírito Santo, nós queremos apenas nesta manhã dizer que queremos ser usados através desses dons, através da Tua vontade. Seja a palavra de sabedoria, seja a palavra de conhecimento ou ciência, que venha sobre a nossa vida, para que nós possamos ter uma vida de discernimento, de coisas que não estão patentes aos olhos naturais, mas que aos olhos daqueles que possuem o Espírito Santo podem ser revelados, podem ser esclarecidos. E nós nos colocamos diante de Ti, pedindo a Ti, nos use e nos insira no cenário do sobrenatural através do Espírito Santo. É o que eu oro e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Muito obrigado você que participou com a gente aqui. Deixe seu comentário. Você tem alguma dúvida ainda sobre isso? Deixa aqui no comentário. Entendeu? Coloca que entendeu. E se você vai estar aqui amanhã para saber sobre discernimento de espíritos, coloca aí, pastor, amanhã estarei aqui para aprender sobre discernimento de espíritos, certo? Então, um forte abraço para você que está aí acordando para o propósito.